direto. Tá legal. Beleza, estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos ao Gélidos Domínios Etertenebres. Estamos agora num horário diferente, terça-feira. Nesse momento, o Alexandre ainda não subiu, mas a gente já está começando. Então, como a gente já está começando, eu estou começando a fazer começo fazendo a recepção do professor Elael aqui e já começo passando diretamente a palavra para ele, para a gente não ter, sem mais delongas, sem perda de tempo. Elael, a palavra é toda sua. Tá certo, Rodrigo. Obrigado a você, obrigado também ao Alexandre, que está sempre presente, obrigado ao canal e obrigado também aos colegas que estão participando, aos estudantes, né, o pessoal mais jovem que quer compreender os grandes desafios da física. E nós estamos caminhando, né, hoje nós estamos na 8ª jornada, né, da nossa discussão sobre a gravitação quântica em seu presente status. Hoje, então, nós já tínhamos trazido no vídeo, no encontro número 7, no vídeo número 7, nós trouxemos a era da gravitação quântica no âmbito da supergravidade. E agora nós vamos ser um pouquinho mais específicos no sentido de que qual é a grande expectativa da gravitação quântica dentro da supergravidade? A questão da finitude, a questão da renormalizabilidade, a questão das divergências ultravioleta. E eu coloco como subtítulo da nossa caminhada de hoje: será que nós estamos chegando a um período de revanche da supergravidade n igual a 8? O que está acontecendo com essa espécie de revival da supergravidade n igual a 8? E por que ela aparece depois de tantos anos, né, de se pensar que a supergravidade estivesse soterrada? Isso é importante também, eu acho bom, ilustrativo para todos nós, porque é uma questão epistemológica, é uma questão de como caminha a ciência, né? A ciência, ela passa por períodos, uma teoria, ou um modelo, ou uma concepção, ela passa por altos e baixos ao longo do tempo. Então, nós tivemos período, por exemplo, em que as supercordas estiveram no auge. Elas começaram, vamos dizer assim, meio subterrâneas, depois atingiram um grande auge, um auge realmente fantástico, dourado mesmo. Depois houve um certo decréscimo da atividade, a atividade de novo vai crescendo. Então, as atividades em física, elas são muito assim, elas são meio senoidais. E a supergravidade, vamos ver ao longo aqui da nossa conversa de hoje, por que eu estou falando de uma revanche e da onde essa revanche pode ser adquirida, né? Como se pensa numa revanche hoje da supergravidade? O que aconteceu na teoria quântica de campos que fez com que a supergravidade ressurgisse da sua tumba, vamos dizer assim? Bom, então, da outra vez, no nosso encontro passado, eu já tinha colocado, né, os trabalhos fundadores da supergravidade. Por que eu estou colocando eles de novo aqui? Já está no vídeo anterior e estou colocando rapidamente nesse vídeo, que são esses trabalhos. O trabalho fundador, realmente, a pedra fundamental é o trabalho do Friedman, Neuwenhuizen e Ferrara, esse Progress Toward a Theory of Supergravity. Depois, os trabalhos consequentes, mas estamos vendo todos em 76. Então, eu já estou adiantando aí para o canal, do nosso canal aí, do canal do Éter Tenebris, né? Estou adiantando que o ano que vem nós vamos estar fazendo uma bela atividade sobre os 50 anos da supergravidade. Então, nós já temos uma bela efeméride para o ano que vem. Esse ano, né, nós estamos trabalhando assim, os 100 anos da mecânica quântica, os 50 anos do modelo padrão. Nós temos vários assim, assuntos interessantes, várias trabalhos e várias áreas da física interessantes para comemorar em 2025. Mas em 2026, pelo menos, a gente já começa com várias coisas importantes em 2026. Os 50 anos da supergravidade, mais os 100 anos da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, ela vem um ano depois do início da mecânica quântica, depois do paper do Heisenberg e do Dirac. O paper do Schrödinger é de dezembro
de 1926. Então, o ano que vem nós temos também que celebrar a equação de Schrödinger, o gato de Schrödinger, vai ser um ano muito celebrado também por conta desses eventos importantes, né? Bom, então eu só queria relembrar, e aí chamei a atenção no final da outra vez para esse paper em azul aqui, do Duff, do Nilsson e do Pope, né, Kaluza-Klein Supergravity 2025. Quer dizer, já assim, esse trabalho é de 2025, mas ele já está adiantando, né, os 50 anos, porque na verdade a supergravidade oficialmente no paper publicado é de 76, mas claro que os trabalhos de bastidor, os cálculos que levaram vamos dizer assim, a elaboração do artigo é de 1975, mas o artigo é publicado, como a gente está vendo aqui, a data dele é 1976, no Physical Review D. Então, lembrando isso aqui estava tudo da outra vez. Então, já pensando nos 50 anos da supergravidade. Aí, gostaria agora, como nós também falamos muito de que uma motivação para a gravitação quântica, ela se consolidou muito depois do advento das teorias de Young-Mills e, sobretudo, com a renormalizabilidade, com a prova da renormalizabilidade em 1972 das teorias de Young-Mills. Mas assim, tem alguns pontos contrastantes. A gente pode pensar na gravidade, na gravitação, mesmo na gravitação de Einstein, né, como sendo uma teoria de Young-Mills. Nós já falamos sobre os trabalhos que originaram essa ideia, o trabalho do Tiamo, o trabalho do Keeble, né, de 1961, o trabalho do Keeble. Mas tem alguns contrastes entre Young-Mills e gravidade. Por exemplo, Young-Mills, a ação é quadrática no tensor intensidade de campo. Todo mundo se lembra que o Lagrangiano de Einstein, o Lagrangiano de Maxwell, perdão, é menos 1/4 de F min vezes F min, ou seja, campo elétrico ao quadrado sobre C2 menos campo magnético ao quadrado. Então, é 1/2 de E2, na verdade, é 1 sobre 2 μ0, é 2 sobre C2 menos B2, ou seja, quadrático na intensidade de campo. Olhando para a gravidade, não, ela não é quadrática na curvatura. Quer dizer, o tensor intensidade de campo, F min, de Young-Mills, por exemplo, numa teoria de Young-Mills, ele faz o papel da curvatura no espaço dos campos. Aqui, a ação da gravidade ela não é quadrática na curvatura, ela é linear, é raiz de menos g, r. Então, aparece a curvatura, a primeira potência. Aqui aparece a curvatura de Young-Mills ao quadrado, a segunda potência. As teorias de Young-Mills, justamente, foi muito importante para um grande impulso na gravitação quântica, foi que a teoria de Young-Mills é renormalizável. O que significa uma teoria renormalizável? Ela tem apenas uma classe muito restrita de gráficos divergentes. Eu vou falar um pouquinho, eu preparei um slidezinho, à mão mesmo, né? Escrito à mão, um PDF, que eu vou tentar mostrar para os estudantes que são mais principiantes o que significa renormalizar. O que significa ter divergência ultravioleta, o que significa regularizar as divergências e depois o que significa reabsorver as divergências num processo de renormalização. Então, nós temos 3 etapas: a identificação das divergências, a regularização desses infinitos e depois a renormalização desses mesmos infinitos. Vamos falar sobre isso depois, mas uma grande e importantíssima qualidade das teorias de Young-Mills é que elas são renormalizáveis e se provou que elas permanecem renormalizáveis mesmo após haver uma quebra espontânea da simetria de Gauge, como é o caso das teorias que descrevem da teoria de Salan-Glash-Weinberg, que descreve as interações eletrofracas. Depois, a supersimetria, da qual nós já falamos também, introduzida em cima de Young-Mills, ou melhor, incorporando Young-Mills em um cenário supersimétrico, a supersimetria ela pode fazer com que as teorias de Young-Mills se tornem finitas no ultravioleta, ou seja, esses gráficos divergentes, eles desaparecem, eles se cancelam. Não é miraculosamente, ele se cancela por conta das simetrias que a supersimetria traz. O problema das divergências ultravioleta nas teorias quânticas de campo é que elas são muito sensíveis às simetrias. Então, quanto mais simetrias eu tiver numa teoria quântica de campos, aumenta a chance dela ser cada vez mais convergente ou se tornar até mesmo finita
no regime ultravioleta, que é o que acontece com as teorias de Yang-Mills, com 2 supersimetrias ou com 4 supersimetrias. Teorias de Yang-Mills, né, com 4 supersimetrias, uma teoria de Yang-Mills, ela pode ter no máximo 4 supersimetrias, pode ter 1, 2, 3 ou 4. Supergravidade pode ter até 8. E depois, as teorias de Yang-Mills têm uma grande propriedade, muito celebrada, que é a liberdade assintótica. Ou seja, quanto mais alta for a energia, ou complementariamente, né, quanto menor for a distância, menor se torna a constante de acoplamento. A constante de acoplamento decai com o aumento da energia, o que a gente se refere, né, normalmente, de uma forma mais técnica, dizendo que a função beta do grupo de renormalização associada à constante de acoplamento de Yang-Mills é negativa, ou seja, aumenta a energia, a constante de acoplamento diminui, a teoria vai se tornando cada vez mais livre à medida que eu aumento a energia. Com regime completamente diferente do que acontece na eletrodinâmica quântica, que não é uma teoria de Yang-Mills, é uma teoria de gauge, é uma teoria de calibre, mas não é uma teoria de Yang-Mills. No caso da QED, é o contrário. Nós não temos a liberdade assintótica. Aumentou a energia, diminuiu a distância, cada vez a constante de acoplamento se torna mais forte. Todo mundo lembra do potencial coulombiano. Quanto menor a distância, maior é o potencial, mais intensa é a força coulombiana, diferente das teorias de Yang-Mills. No caso da gravidade, a gente não tem uma renormalizabilidade, ela não renormalizável. Então, já é um contraste com as teorias de Yang-Mills, apesar da gravidade poder ser escrita como uma teoria de Yang-Mills. Por quê? Então, nós vamos falar depois por quê. Para se conseguir uma teoria, por exemplo, de Yang-Mills finita, basta eu acrescentar a supersimetria. E aí a gente resolve, quer dizer, dependendo do tipo de supersimetria, se forem 2, se forem 4, eu consigo tornar a teoria de Yang-Mills finita. Não só colocando a supersimetria, mas também organizando o grupo de gauge, quer dizer, no caso da teoria n igual a 4, as teorias de Yang-Mills são finitas no ultravioleta para qualquer grupo de gauge. No caso do n igual a 2, não. Nós precisamos encontrar aqueles grupos de gauge, aqueles grupos de simetria que, associados à supersimetria n igual a 2, a 2 supersimetrias, conseguem dar finitude às teorias de Yang-Mills. Na supergravidade, essa situação, na gravitação quântica, mesmo colocando a supersimetria, a pergunta que seria a supersimetria capaz de cancelar todas as divergências? Tudo indica que não. Mas por que nós estamos falando de uma revanche da supergravidade n igual a 8? Vai ficar mais claro depois. Então, aqui eu estou refraseando o que eu já disse um pouquinho há 2 minutos atrás. Quanto mais simetrias se tem, mais restritos são os possíveis contratermos. Esses contratermos, eles carregam os infinitos. Então, eu vou ter menos categorias de infinitos na teoria. E aí a teoria pode ser ou ficar renormalizável ou pode até ficar finita. Aqui eu estou colocando 2 saberes populares que não estão, por serem populares, não quer dizer que eles estão errados, mas é assim, todo mundo fala, existe uma incompatibilidade entre a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica. Então, assim, não se consegue compatibilizar relatividade geral com mecânica quântica. É um saber, né, reproduzido por todos nós. E depois, mais ainda, que as teorias quânticas de campo da gravidade, ou seja, a gravitação quântica, ela tem uma divergência incontrolável no regime ultravioleta, e essas teorias de gravidade, as teorias quânticas de campo de gravidade, elas não são renormalizáveis, diferentemente de Yang-Mills. Aqui eu vou interromper esse compartilhamento e vou abrir um outro compartilhamento aqui. Eu vou sair desse um instantinho, um momentinho só, espera aí. Deixa eu tentar abrir o outro, que eu acho que eu até já deixei aberto aqui. Aguardem um momento, por gentileza. Vamos ver se eu consigo compartilhar esse agora. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu tenho que interromper esse compartilhamento aqui. Não, deixa eu fechar aqui. Perdão, hein, gente? Desculpa aí que eu não sou prático nessas apresentações. Eu vou interromper esse aqui por enquanto. E vou abrir o outro que eu tenho aqui. Esperando não ter... não, eu acho que eu não saí do canal, não. Vamos voltar aqui agora para compartilhar. E aqui, compartilhar tela.
Janelinha está aqui. Eu fiz um modelinho muito simples, que qualquer estudante que faz cálculo 1 pode ter acesso ao que significa regularização e renormalização. Porque muitas vezes a gente fala, a teoria renormalizável é não renormalizável, o problema da existem, quer dizer, tratamentos grandes sobre teoria da renormalização, é uma coisa muito técnica, é um assunto muito técnico e às vezes mais complicado. Eu estou tentando trazer, assim, eu até escrevi aqui uma brincadeirinha ilustrativa dos processos de regularização e renormalização, que eu vou tentar passar para os estudantes assim, mais principiantes perderem o medo do assunto, porque a ideia é muito simples. O problema pode ser tecnicamente mais complicado. Os cálculos podem ser complicados, mas a ideia, o procedimento é simples. Mas também muito controverso. Inclusive, o professor Dirac nunca gostou da renormalização. O professor Dirac, o sonho dele foi chegar a uma teoria quântica de campos finita no ultravioleta. Ele morreu tendo visto esse grande resultado das teorias de Yang-Mills. Em 84 ele morreu, mas em 80, 81 as teorias de Yang-Mills finitas já apareceram e Dirac teve acesso a elas. Mas aqui, vamos imaginar o seguinte, não é que eu tenho uma grandeza clássica, eu tenho uma teoria, né, clássica. Então, onde eu tenho uma grandeza física, que eu estou chamando de F, e essa grandeza física é uma grandeza física no âmbito da física clássica. Eu tenho, então, essa grandeza, alfa φ2. Alfa é um parâmetro, que representa um parâmetro, pode ser uma massa, pode ser uma constante de acoplamento, pode ser uma carga, o valor de uma carga, não importa. E φ2, eu botei um φ2, podia ser φ elevado a n, não importa. Φ é um campo. Então, eu tenho um parâmetro e um campo. Olha, uma função quadrática de φ, nada mais simples do que essa parábolazinha de φ com esse parâmetro alfa. Em princípio, pode ser positivo ou negativo. Digamos que agora eu saio do âmbito quântico e vou para o âmbito, saio do âmbito clássico e vou para a versão quântica dessa mesma teoria que tem essa grandeza. Então, eu vou olhar agora essa grandeza F clássico sob o ponto de vista das correções, ela vai ser corrigida por efeitos quânticos. E aí, essa grandeza ela vai receber um coeficiente que vem da física quântica. Então, esse coeficiente, certamente, ele vai trazer alguma potência de H cortado, porque tudo que é quântico, né, carrega a constante de Planck. Então, eu vou dizer que a minha grandeza, quando eu saio do âmbito clássico e passo para o cenário quântico, ela vai ser aquilo que eu tinha na teoria clássica, mais aquilo que vem, a correção quântica que vem a esse termo alfa φ ao quadrado. Essa grandeza delta aqui, como eu estou escrevendo aqui, representa o efeito quântico que corrige a grandeza clássica. Para os estudantes que não conhecem muitos jargões, quando a gente fala de grandeza clássica na teoria quântica de campos, a gente fala tree level, nível árvore. No fundo, o nível árvore é aquela aproximação semiclássica. Nós não temos ainda, vamos dizer, loops quânticos. Nós estamos falando de uma teoria que é entre o clássico e o quântico. É a primeira abordagem. Vamos dizer, ela é meio clássica e ela é meio quântica. E aí, então, a gente chama de trilevel, né? Mas aqui eu estou falando essa grandeza. Alfa φ2 é clássica. E aí, em geral, nas teorias quânticas de campo, as correções quânticas elas são dadas por integrais no espaço dos momenta. Por isso que eu estou chamando aqui dk. Esse dk, mas aqui nesse caso eu não estou falando de nenhum momento. Estou dizendo uma grandeza, uma variável de integração k, que vai de 0 a infinito. E essa grandeza aqui, 1 sobre k mais m2, ela tem, assim, já coloquei até provocando, o estilo de um propagador. Então, nas teorias quânticas de campo, quando nós vamos calcular as correções quânticas, que nós também chamamos de correções radiativas, não é radioativas, não, é radiativas. As correções radiativas ou as correções quânticas, elas são dadas por integrais que vão de menos infinito a mais infinito ou de 0 a infinito, mas elas são integrais num range infinito. E elas envolvem propagadores, por exemplo. Isso aqui seria um estilo de um propagador. Uma função aqui que a gente vê que, nesse domínio de 0 a infinito, como isso aqui é um parâmetro, vamos dizer, positivo, m2 é uma grandeza, suponho que m seja real, portanto, esse quadrado aqui é não negativo, né? Essa grandeza aqui poderia estar representando um propagador. Tem assim, o perfil de um propagador da teoria quântica de campos. Mas então eu estou dizendo, é um problema, vamos dizer assim, de cálculo 1. Eu tenho uma integral de 0 a infinito desintegrando aqui. Que, claro, nós todos sabemos, dá um logaritmo. Só que
ao calcular esse logaritmo lá no infinito, ele diverge. No zero, ele vai dar log de m2. Mas para cá, infinito, então essa integral é divergente. Então, esse seria o problema. Eu tenho que calcular uma correção quântica de uma grandeza física mensurável, mas quando eu introduzo a correção quântica, essa grandeza física mensurável, ela adquire uma correção infinita. Meu Deus, que coisa estranha. A grandeza clássica, vou medir uma massa, vou medir uma constante de acoplamento, vou medir uma carga elétrica, e aí a correção quântica, que deveria dar um efeito pequeno, que é uma correção, não é um efeito majoritário, ela diverge. O que a gente faz? Olha, vamos dizer assim, a armação que a gente faz e que Dirac sempre repudiou. A gente introduz, aonde que está o infinito? Aonde está o infinito do cálculo? Está no limite superior, está no infinito, lá no integral de zero a mais infinito, que é o limite superior. O que eu faço? Eu introduzo algo que eu chamo de cutoff ultravioleta. O que é o cutoff? Eu estou cortando a integral lá no regime de altas energias, lá no infinito. No ultravioleta, por isso que eu falo que é ultravioleta, porque é um infinito, né? Seria uma energia infinita, um momento infinito. E aí, bom, aí fazendo essa integral, agora fica tudo bonitinho, vai dar log de lambda mais m2 menos log de m2. Claro que eu sei que esse lambda, no final de tudo, tem que tender a infinito. Mas, por enquanto, eu estou regularizando. Eu acabei com o infinito a força bruta, eu coloquei um cutoff. Eu trunquei o limite de altas energias, o limite de altos momenta. Bom, aí estou só agora trabalhando. Coloco o lambda em evidência. Essa expressão aqui, que está aqui, log de lambda mais m2 menos log de m2, é idêntica a essa expressão aqui. Eu boto esse lambda em evidência, então isso aqui é log de lambda mais m2 menos log de m2, é o que tinha anteriormente. Só que agora eu vou fazer a seguinte jogadinha. Log de lambda, que multiplica 1 mais m2 sobre lambda, é log de lambda, mais log de 1 mais m2 sobre lambda menos log de m2. Lembrando que esse lambda tende a infinito e que esse m2 é um parâmetro finito, eu posso fazer essa expansão do logaritmo. Logaritmo de 1 mais x, quando x é muito pequeno, é zero, quer dizer, é x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 e assim vai. Então, esse, né, é a expansão do log. Só que quando o lambda tende a infinito, todos esses termos aqui vão tender a zero, ou seja, quando o lambda tende a infinito, eu ganho log de 1, que é zero. Então, no final do dia, ao fazer essa jogadinha de introduzir o cutoff, a minha grandeza ΔQ, que é infinita, eu consigo isolar o infinito de uma parte finita. Algo, quer dizer, infinito mais finito continua dando infinito. Mas eu isolei o infinito e liberei a parte finita. Eu consegui, é como se eu estivesse pegando uma fruta deliciosa, como uma manga, né? Aquelas mangas boas lá do Piauí. Eu extraio a polpa, que é o log de m2, que é o que eu vou usar para fazer meu suquinho, meu sorvete, né? E o carocinho eu planto para, quem sabe, obter uma mangueira, ou eu jogo fora, né? É o infinito. Então, eu estou separando o carocinho da polpa. O que vai me servir para o cálculo físico é a polpa. Então, aquela grandeza F clássico com a correção quântica, ela recebe, quer dizer, então isso aqui é o processo de regularização. O que é regularizar? É separar de uma grandeza que é infinita, aquilo que realmente é infinito, de algum finito que esteja contido dentro dessa grandeza. Ou seja, eu vou extrair a polpa e separar do carocinho, da semente. É a bela uva, né? Que a gente vai tirar o carocinho e vai usufruir da polpa, né? Então, eu peguei a grandeza clássica que está aqui, e aí o que eu faço? Quando eu calculei o valor quântico, quer dizer, a correção quântica a essa grandeza, o que me apareceu? Me apareceu log de lambda menos log de m2. Então, quando eu calculo essa correção, me aparece mais log de lambda menos m2. O que eu faço para eliminar essa correção? Eu jogo aqui o oposto do infinito que está aqui. Então, eu pego esse modelo inicial, que é o clássico, e aí eu sei que o quântico que vai vir dele vai vir com mais lambda alfa φ2. Então, eu jogo aqui menos log de lambda alfa φ2, porque esse termo aqui vai gerar o infinito que vai ser cancelado por esse. E aí eu junto agora 1 menos lambda alfa φ2. E aí eu redefino esse parâmetro alfa, cuja correção quântica eu estou computando. Eu chamo isso aqui de 1 menos, esse 1 menos log de lambda, que é um infinito, eu jogo em cima do alfa e digo,
eu vou chamar essa grandeza de alfa, é o que a gente está usando a nomenclatura da teoria da renormalização. É o parâmetro alfa Baer, nu, parâmetro alfa nu. E esse, eu vou dizer que isso aqui, eu vou chamar tudo isso aqui de um alfa renormalizado. Por que renormalizado? Porque esse alfa renormalizado, ele vai ser tal que, deixa eu botar agora para outra página, quando eu introduzir, aí eu vou dizer o seguinte, opa, a minha grandeza, olha o truquezinho da renormalização, é uma armação realmente, uma armação que dá certo em QED, por exemplo, até a 12ª casa decimal da grandeza, que é o momento de polo, momento magnético anômalo do elétron, do muon, por exemplo. Então, eu vou introduzir, vou redefinir, o meu problema vai começar assim. Então, eu vejo de começar com a teoria clássica e jogar a correção quântica, eu começo com essa grandeza, alfa Baer Φ2. Quem é alfa Baer? É Z alfa, alfa R. Quem é Z alfa? É 1 menos tudo que eu fiz atrás. Eu estou agora só passando a limpo, vamos dizer, a questão. Estou só agora dourando a pílula. E aí, quando eu substituir esse alfa Baer por aquele valor dele, eu vou ganhar isso aqui. Vou ganhar essa. E aí já sai. O que sai daqui, o logaritmo de lambda, que é infinito, que sai daqui, vai ser devorado por esse aqui. Então, com esse procedimento, essa grandeza F aqui, ela não vai mais ter infinito quando eu introduzir as correções quânticas. Então, esse é o processo de renormalização. Eu tenho infinito, faço a regularização, depois que eu regularizar, eu isolo o infinito, e aí eu vejo qual é o sinal que eu tenho que colocar na grandeza de partida para eliminar o infinito que vem da parte inicial. E aí o log de lambda elimina o menos log de lambda. E aí, ao introduzir esse infinito e redefinir esse parâmetro como sendo um parâmetro alfa Baer, então o parâmetro alfa renormalizado é o parâmetro físico e o alfa Baer é o infinito. Então eu consigo ter uma grandeza infinita e aqui dentro eu tenho a grandeza finita. E aí, quando eu escrevo isso dessa forma, isso aqui é horrível, isso aqui é infinito, esse alfa Baer é infinito. Mas eu sei que dentro dele eu tenho uma parte finita e uma parte infinita. E aí, quando eu substituo isso de volta, quer dizer, eu faço agora de trás para frente. Eu entendi qual é a sujeira do problema? Ah, entendi. Do momento que eu entendi qual é a sujeira do problema, eu agora me faço de desentendido e começo com tudo limpinho. Boto o alfa Baer, mas sei quem é alfa Baer, que tem esse infinito aqui. Quando eu substituo tudo aqui, opa, milagrosamente, eu chego a uma grandeza que agora o infinito que sairia daqui é devorado, é destruído, né, é aniquilado por esse infinito, e agora eu tenho um cálculo finito. Quem é o valor final de tudo isso? É o log de M2, né? Porque quando eu introduzi a correção, eu ganhei log de lambda menos log de M2. Aquele log de lambda vai ser aniquilado pelo menos log de lambda. O que vai sobrar no final do dia aqui? Vai me sobrar o log de M2, que é uma grandeza finita. Então, é o que eu estou escrevendo aqui, não sei se ajuda. Assim, ao se computar a correção quântica, o termo infinito em log de lambda, que surge da integral, é cancelado pelo contratermo acrescentado à mão. O processo é assim, é uma coisa ajustada. E aí, agora, quando eu posso fazer isso, eu digo que eu tenho uma teoria renormalizável. Ou seja, eu posso fazer isso para todos os infinitos que aparecem. Agora, se aparecer um número infinito de infinitos, eu aí vou perder uma coisa importante de uma teoria física, que é a sua preditibilidade, previsibilidade também. Aqui eu estou falando o seguinte, estou dando um exemplo, isso aqui fica como exercício. É uma outra forma de regularizar. Ao invés de eu colocar um cutoff aqui, o que eu posso fazer é regularizar o que a gente chama de regularização analítica. Eu aumento a potência do denominador. Porque se eu aumentar a potência do denominador, se isso aqui fosse 1 sobre K mais M2 ao quadrado, essa integral já fica convergente. Então, eu boto 1 mais epsilon, e sei que esse epsilon vai tender a zero. Então, eu modifico o denominador para fazer a integral ficar mais convergente, ou seja, convergente. E aí, calculo a integral, aí fica fácil. Integral de x elevado a menos n é x elevado a menos n mais 1 sobre menos n mais 1. Faço o cálculozinho, e aí consigo, olha aqui, ó, consigo fazer, aí faço a expansão em série, tudo bem, porque, claro, M2 elevado a menos alfa é a mesma coisa que exponencial de menos epsilon log de M2. Quer dizer, isso aqui é simplesmente uma transformação. Isso aqui vai a zero, quando o K tende a infinito, porque isso aqui é 1 sobre K mais M2 elevado a um epsilon positivo. Então, isso aqui vai a zero no infinito. Então,
E o valor em zero é esse, e aí eu escrevo, essa é uma potência. A gente pode sempre escrever x elevado a epsilon como sendo exponencial de epsilon log de x. É aquela forma, a forma de transformar uma potência numa exponencial. E aí faço a expansão da exponencial, porque esse epsilon é pequenininho, de novo, ó, obtenho a mesma coisa. Só que em vez de obter um log de lambda, eu eliminei o cutoff, a parte finita continuou sendo menos log de M2, e a parte infinita, em vez de ser log de lambda, é 1 sobre epsilon. Epsilon tende a zero? Sim, então isso é infinito. Ou seja, eu fiz uma outra regularização. E aí, claro, depois que eu regularizei, o que eu vou fazer? Eu vou renormalizar. O que é renormalizar? É jogar no ponto de partida, no Lagrange, vamos dizer, na função clássica, esse menos 1 sobre epsilon. Em vez de jogar menos log de lambda, eu vou jogar menos 1 sobre epsilon. Aí, depois de regularizar, eu renormalizo. Então, eu só renormalizo, por isso o nome é renormalização, porque eu estou normalizando de novo, eu só renormalizo depois que eu jogar o infinito dentro de um parâmetro físico. E esse parâmetro físico vai ser chamado de parâmetro Baire. E o parâmetro físico, que é finito, que recebe a parte finita, ou seja, que vai ficar com a polpa da fruta, é o parâmetro renormalizável. É isso que é renormalização. É um exemplo muito simples, assim, uma integralzinha de cálculo 1. Né? Então, não estou dizendo que a gente aqui não aprendeu teoria da renormalização, eu estou apenas, vamos dizer assim, ilustrando a nomenclatura, o que é regularizar e o que é renormalizar. Bom, interrompido isso, né? Depois eu vou mandar, se alguém quiser aproveitar esse exemplo aí, eu mando depois para o Rodrigo. Vamos voltar aqui agora para o nosso vídeo, para o nosso arquivo original, que eu vou pegar aqui. Então, deixa eu pegar de novo o nosso arquivinho, vou abrir ele, tá? Tudo isso eu faço de uma maneira, perdão, muito rudimentar, porque eu não sou bom nessas tecnologias. Então, vamos ver se está aqui, vamos ver se está disponível aqui na... Tá, estou só recuperando aqui agora o nosso... Opa, deixa eu apagar aqui, vamos apresentar, vamos ver se vai para a tela. Não, estou na transmissão, agora vamos apresentar, vamos compartilhar. Arquivo de imagem, não, peraí, também não é isso. Opa, meu Deus. Desculpa, hein, gente, desculpa, compartilhar a tela. Vamos ver se tem a janelinha, está aqui. Tá, então voltei. Voltamos. Fizemos vamos dizer, esse atalhozinho, né, esse detourzinho, só para dizer o que é uma regularização, o que é uma renormalização. O que acontece com as teorias de Yang-Mills, então? Nas teorias de Yang-Mills, eu tenho uma classe finita de divergências. O que eu renormalizo numa teoria de Yang-Mills? Eu renormalizo, vamos dizer, os chamados campos, renormalizo as massas e renormalizo as constantes de acoplamento. Ou seja, eu tenho 3 categorias de divergências que eu posso cuidar daquela forma. Regularizo e renormalizo. Na gravitação, o problema é bem mais complicado. Por quê? Não digo mais complicado, é bem mais incontrolável. Por quê? Eu não vou ter que renormalizar só, por exemplo, os parâmetros. Vão aparecer novos, à medida que eu vamos dizer que eu faço a primeira correção quântica, vão aparecer termos que não estavam presentes anteriormente. Então, eu não tenho como renormalizá-los. Então, o que eu faço? Eu vou criando novos termos para que os infinitos possam ir sendo reabsorvidos. Ou seja, o meu processo ele vai ter um número infinito de estruturas divergentes. Ou seja, para ter um número infinito de estruturas divergentes, eu tenho que fazer o quê? Infinitas renormalizações. Se eu faço infinitas renormalizações, eu crio um número infinito de parâmetros. Alguém considera vamos dizer, legítima uma teoria que tem um número infinito de parâmetros? Com um número infinito de parâmetros, a gente ajusta qualquer coisa. O que é o importante do ponto de vista mais assim filosófico, epistemológico? O que é importante o que é uma boa teoria? É aquela, digamos, aquela formulação que tem um número mínimo de parâmetros, e com esse número mínimo de parâmetros eu posso fazer muitas previsões. Então, isso é o sentido, né, de uma boa teoria física. Eu não ajusto ela por meio de um número muito grande de parâmetros. O modelo padrão, por exemplo, da física de partículas, ele tem 19 parâmetros. Então, ele não é uma teoria, ele não pode ter o status de uma teoria, porque com 19 parâmetros você pode fazer muitos ajustes. Ele é bom, mas não é uma teoria, não é uma teoria padrão, modelo padrão. Agora, a eletrodinâmica quântica é uma boa teoria, por quê? Ela tem, quais são os parâmetros? A carga do elétron, do pósitron, e a massa do elétron. O fóton não tem massa. Quando eu renormalizo, o fóton permanece sem massa
E a carga renormalizada, a gente tem a função beta da QED, a gente calcula, mostra que ela não é assintoticamente livre. Então, ou seja, é uma teoria que se comporta bem. Na gravitação quântica, eu vou precisar, cada vez que eu renormalizar, eu vou gerando mais termos novos. Eu não consigo ter um número finito de parâmetros que absorvam todos os infinitos. Eu preciso criar infinitos parâmetros para poder absorver os infinitos. Ou seja, a teoria perde completamente no, vamos dizer, no item, no indicador de renormalizabilidade. Esse é o problema da gravitação quântica. Então, por isso que a gente diz, por aí afora sempre, né, nos corredores, que as teorias quânticas da gravidade divergem no regime ultravioleta e são não renormalizáveis. Porque divergir, a QED também diverge, só que ela é renormalizável. Aqui a gente tem um problema da não renormalizabilidade. A não renormalizabilidade implica da completa perda de preditibilidade por parte da teoria. Esse é o argumento. Essa é a questão. E aí a gente atribui isso ao fato da constante de acoplamento da gravitação, ela ter essa dimensão aqui. Ela tem dimensão de massa, de energia negativa, energia menos 1, ou comprimento. Ou seja, a constante de acoplamento da gravitação, ela é um parâmetro dimensional. No sistema de unidades naturais, ela tem comprimento ou eventualmente, alternativamente, dimensão de energia menos 1. Isso eu não coloco aqui no sistema, aqui está faltando o H cortado e o CT. Na verdade, esse K aqui, ele é 8πg vezes G constante de Newton, vezes H cortado sobre a velocidade da luz ao cubo, ou seja, raiz quadrada de 8πg H cortado sobre C3. A gente já tinha falado sobre isso num vídeo anterior, quando a gente manipulou as constantes fundamentais da física. E fazendo esse cálculo com H cortado e com C, isso aqui dá 10 a menos 33 centímetros. Mas nós estamos trabalhando no sistema de unidades naturais, onde H cortado é igual a C igual a 1. Que é uma coisa também muito estranha para quem está começando, né? A gente depois se acostuma a colocar H cortado igual a C igual a, mas no início a gente tem sempre uma relutância. Então, estou usando já o sistema de unidades naturais, né, que é usado em teoria quântica de campos. Final das contas, a gravidade pura de Einstein, ela tem a seguinte propriedade. Opa, eu acho que eu pulei uma aqui em cima. Ela tem então, a gravidade pura de Einstein, raiz de menos GR, sem acoplamento com a matéria, ela tem a seguinte propriedade. Ela é finita a um loop. Então, quando eu calculo a primeira correção quântica, ela é finita a um loop sob duas condições. Primeiro, eu tenho que usar a equação de campo. Gravidade pura implica que o tensor de Hit é zero. Não tem matéria. Então, R mini menos 1 meio de G mini R igual a zero. Aí, com isso, eu chego à conclusão que o próprio tensor de Hit é nulo. E uso a identidade Gauss-Bonnet, que é essa identidade aqui, Riemann ao quadrado menos 4 vezes Hit ao quadrado, mais o escalar de curvatura ao quadrado. Isso, no final do dia, é uma quadriderivada. Do ponto de vista da ação, esse termo é um termo de superfície que cai a zero no infinito, então eu consigo pegar. Se eu uso a condição de finitude, esse termo que aparece aqui, o contratermo que aparece, quer dizer, aquilo que eu teria, quando eu faço aquele cálculo lá aquele delta Q, quando eu calculo aquele delta quântico, o que aparece para mim como resultado da primeira correção quântica é essa grandeza aqui. Aparece o Riemann ao quadrado, o Hit ao quadrado e o escalar de curvatura ao quadrado, com coeficientes alfa, beta e gama que eu não estou declarando aqui quem são. Mas aí, se eu usar essa condição de R mini igual a zero, R mini igual a zero mata esse termo, e por essa identidade aqui vai matar no fundo esse termo. Então, não há contratermo, ou seja, a gravitação pura de Einstein é finita a um loop se não houver matéria. Gravidade pura sem acoplamento com a matéria. Quando eu vou para dois loops, aparece um contratermo muito estranho, que é Riemann ao cubo. E esse contratermo aqui não se anula com essa condição mais. Eu não posso mais usar Gauss-Bonnet também. Então, a gravidade pura, ela deixa de ser finita a dois loops. Então, ela é finita a um loop on-shell. A gente chama, quando usa as equações de campo, a gente chama de, vamos dizer, a finitude é on-shell. Se fosse off-shell, também não seria finita. Então, o que é interessante também é que esse termo cúbico aqui não tem extensão supersimétrica n igual a 1. Eu preciso usar a supersimetria estendida para poder colocar esse termo aqui num cenário supersimétrico. Então, primeiro aspecto da gravitação quântica de Einstein, pura. Raiz de menos GR, finita a um loop se não houver acoplamento com a matéria.
perde a finitude a 2 loops por causa desse contratermo que aparece aqui, desse termo que o efeito quântico, as flutuações quânticas geram. Perfeito. Agora, quando eu vou para a supergravidade, então, propriedade. A supergravidade é finita um loop, então mantém aquele resultado da gravidade pura, mas o que a gente mostra é que, sendo finita um loop, naturalmente a gente vai ter elementos para zerar os coeficientes desse termo aqui também, né, dos parceiros dele que vão aparecer, e aí a gente tem a finitude a 2 loops. Então, é finita um loop, e a finitude a um loop conduz naturalmente à finitude a 2 loops. Há 3 loops, quer dizer, cada loop ela carrega um H acordado. Quando eu digo um loop, eu estou introduzindo o parâmetro, a constante H cortado, A1. Então, é a primeira correção quântica. Quando eu vou para 2 loops, eu tenho tudo multiplica H cortado ao quadrado. Então, H cortado, a constante de Planck, é o parâmetro perturbativo. N loops, H cortado elevado a N. Então, quando eu estou na primeira aproximação, primeiro momento quântico, um loop, H cortado. 2 loops, H cortado ao quadrado. A 3 loops seria uma correção proporcional, multiplicando, teria como fator multiplicativo H cortado à terceira potência. Então, para supersimetria, com N igual a 1, uma supersimetria, 2 supersimetrias, 3 supersimetrias, 4 supersimetrias, em cima da gravidade, ou seja, supergravidade, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e N igual a 4, aparece um contratermo, que é dado dessa forma, que existe um tensor conhecido da relatividade geral, que é o tensor chamado de Bell-Robinson, que é uma espécie de tensor de energia-momento construído a partir do tensor de Weyl. É uma questão técnica que eu não vou colocar aqui. Mas o que acontece é isso. Há 3 loops, essa que foi a grande crença que está levando a revanche hoje, é que todas as supergravidades elas começariam a falhar na questão dos 3 loops. Você consegue segurar os infinitos até 2 loops, a 3 loops, tudo o castelo desmantela. Então, está aqui dois autores, o Neil Marcus e o Augusto Sagnotti, em 1985, eles fizeram um cálculo muito importante de calcular a supergravidade a 3 loops, isso, 85, nós estamos falando de 40 anos atrás. E eles têm essa frase no artigo deles, né? É, portanto, muito provável que todas as teorias de supergravidade divergirão a 3 loops em 4 dimensões espaço de Minkowski. A palavra final sobre essas questões terão que esperar novos cálculos explícitos. Então, eles calcularam a 2 loops, fizeram uma primeira inspeção a 3 loops e chegaram a uma conclusão preliminar de que qualquer teoria de supergravidade quântica não seria mais finita a partir de 3 loops. Então, a supergravidade quântica, ela seria, vamos dizer assim, ela se desmantelaria a partir de 3 loops. Então, a partir daí, por cerca de 30 anos, então nós estamos falando agora de 2015, a ideia que predominou era que todas as teorias de supergravidade deveriam divergir a partir de 3 loops, que é uma afirmativa ainda genérica. Então, isso sepultava a supergravidade. Justamente quando? Em 85, quando se deu a primeira revolução das supercordas. A primeira revolução das supercordas é de setembro de 84. Então, praticamente, a supergravidade, tendo tido a sua morte decretada, entravam em ação as supercordas, que dariam, então, em 10 dimensões, uma gravitação quântica finita. Aqui, uma frase do Stephen Hawking, em 94. Ele fala: não é claro que a relatividade geral, quando combinada com vários outros campos, né, na teoria de supergravidade, porque aí, assim, a supergravidade ela traz novos campos, como a gente já falou, a gente vai mostrar daqui a pouco, campos fermiônicos, campos vetoriais, então, que quando combinada, não dê uma teoria sensata, ou seja, não é claro que a relatividade, né, geral, quando combinada com a supergravidade, não venha a dar uma teoria quântica sensata. Então, ele fala, vamos dizer, relatos sobre a morte da supergravidade são um exagero. Isso dito por Hawking em 94. Então, ele achava, já tinha uma intuição de que era muito, vamos dizer assim, muito violento, era muito exagerado dizer que a supergravidade estava morta. Ele fala,
one year, né? Quer dizer, em um ano, né? Qualquer um, um ano atrás, qualquer um, one year, quer dizer, em um ano, né? Quer dizer, em algum ano, até 84, na verdade, se acreditava que a supergravidade fosse finita. Ela é a grande expectativa das Kaluza-Klein supergravities, né? A finitude, né? Que parecia ser possível. Então ele fala, no ano, todo mundo acreditava que a supergravidade fosse finita. No ano seguinte, a moda mudou e todo mundo dizia que a supergravidade estava fadada a ter divergências, mesmo que ninguém tivesse ainda encontrado essas divergências. Observe que essa fase é muito profunda. Eu diria assim, é uma frase que revela muito o caráter da pesquisa aberta, né? Então, num ano você acha que está tudo bem, no outro ano você acha que está tudo mal, mesmo que você não prove, você já cria uma espécie de onda pessimista sobre o assunto. Tá? Eu não estou aqui fazendo a defesa da supersimetria e da supergravidade, que na verdade são os campos, né, que foram muito importantes no início da minha formação, eu me doutorei em cima dessas coisas, mas não é isso, eu estou só querendo trazer um aspecto da ciência, da física. Então, e essa frase do Hawking, dita por Hawking, nós todos respeitamos muito, né? Eu acho que ela é muito reveladora de como a física procede, né? No fundo, são modas, né? Então ele fala, no ano seguinte, a moda mudou. E aí todo mundo já diz que a supergravidade está morta. Por quê? Em 84, 83, 84, supergravidade era a grande expectativa. 85 decreta a morte da supergravidade e entra em ação, nasce o bebê, que na verdade não era tão bebê, mas começa a ocupar a hit parade da física teórica, as supercordas. E aí a supergravidade n igual a 8, hoje o que a gente imagina, vamos discutir um pouco mais isso, né? É que ela só começa a divergir a 7 loops em 4 dimensões. Então ela vai até a ordem H cortado elevado a 6, ela é bem comportada. O que é a supergravidade n igual a 8? É a teoria da gravidade de Einstein, famosa clássica gravitação de Einstein, mais 8 campos de spin 3 meios, que são os chamados gravitinos, 28 campos de spin 1, ou seja, bósons vetoriais, 56 campos de spin meio, férmions, e 70 campos de spin 0. Isso, a gente fazendo o cálculinho aqui, cada spin 3 meios tem 2 graus de liberdade física, spin 3 meios gravitinos de massa nula e neutro. Então, aqui vão ser, na verdade, são 2 graus de liberdade, que sai 16 graus de liberdade daqui, 16 estados físicos aqui. O bóson vetorial é a mesma coisa, bóson vetorial neutro sem massa, 2 graus de liberdade física, então 56 daqui. Então, daqui eu tenho 16 mais 56. Esse aqui também 2, 56, 112 e aqui 70. Somando isso tudo, a gente tem 254 estados físicos, que na verdade são estados de polarização de partículas de massa nula, spin 3 meios, spin 1, spin meio, spin 0. E aí eu tenho, isso vamos dizer assim, a tribo da supergravidade n igual a 8. O graviton sozinho aqui, bonitinho, spin 2. Depois esse graviton é acompanhado por 8 gravitini, 28 bósons vetoriais, 56 férmions e 70 escalares. Essa vamos dizer assim, é a família da supergravidade n igual a 8. Bom, e aí agora, supergravidade n igual a 4, n igual a 5, tem menos, a tribo é bem menor. Mas a gente tem hoje, supergravidade n igual a 4, ela só começa a divergir a 4 loops. A supergravidade n igual a 5, ela não apresenta divergência a 4 loops, provavelmente a 5 loops. E a supergravidade n igual a 8 só divergiria a 5 loops se a dimensão do espaço fosse 24 quintos, né? Coisa que não pode acontecer. Dimensão, né? A gente não está falando de nada que seja, vamos dizer assim, fractal, a gente está falando de dimensões inteiras. Então, a supergravidade n igual a 8, ela começa a resistir. Salam, em 1984, justamente no obituário, no ano em que Dirac morreu, em abril de 84, houve uma espécie de uma celebração ao Dirac em Cambridge. O Salam fez a palestra dele lá, e na palestra dele ele fala: as versões supersimétricas da relatividade geral de Einstein são surpreendentemente, né, suaves, né, atenuadas. As versões são atenuadas no ultravioleta. Então, já era uma expectativa grande de Salam em 84, quando a supergravidade ainda estava em alta. A morte só foi decretada basicamente em 85. E aí, o que aconteceu? Como a gente falou,
até mais ou menos 2015. Então, assim, a supergravidade, assim, foram feitas muitas tentativas, vou mostrar daqui a pouco, mas assim, sempre com uma desconfiança de que a supergravidade estava fadada à morte. Bom, aqui eu queria chamar a atenção que, com o passar dos anos 90, anos 2000, novos métodos foram desenvolvidos para se trabalhar a amplitude de espalhamento, que são extremamente simplificadores e que vão trazer resultados surpreendentes. Ou seja, houve há um grande trabalho desse consórcio aqui chamado SAGEX, que no fundo é isso que está dizendo, Scattering Amplitudes from Geometry to Experiment. Então, aqui é Scattering Amplitude Geometry Experiment. Essa metodologia de calcular o quê? Correções quânticas, de calcular gráficos de Feynman, eu chamaria de revolucionária. Ela muda completamente a forma de se calcular tradicionalmente os gráficos de Feynman. Quem quiser ter acesso a isso aqui, veja esse archive aqui de 2023. Está publicado no REPTH. É o que eles chamam de Review SAGEX on Scattering Amplitudes. Esse artigo aqui deve ter uns 30 autores, porque era toda, vamos dizer assim, houve vamos dizer, uma espécie de um consórcio quase que mundial, de pessoas que trabalhavam, entraram nessa discussão desses novos métodos de calcular gráficos de Feynman, que são muito revolucionários e que agora, com o auxílio dos grandes computadores, da capacidade de realizar cálculos simbólicos, isso aí trouxe um grande progresso para os cálculos perturbativos. Aqui também eu gostaria de chamar a atenção para esse artigo aqui, nessa direção, que é Maximal Super Young-Mills. Maximal Super Young-Mills é Young-Mills N igual a 4. Young-Mills com 4 supersimetrias, calculada a 6 loops, através, né, desse bootstrap, que é um método bootstrap, né, desse novo método de bootstrap. Também está publicado no archive de 2021. Então, esse método novo, esse método, vamos dizer assim, sensacional e altamente geométrico de calcular amplitude de espalhamento, permitiu começar a se calcular a loops mais altos. Assim, normalmente, a gente sempre parou em 2 loops. Análise a 2 loops. Quando você vai para loops mais altos, ou você tem computadores superpotentes, ou você desenvolve novos métodos, que foi o que aconteceu. Então, esses autores aqui, Green, Schwartz, Bring, Howe, Staley, Neil Marcus e Augusto Sagnotti, nesses anos aqui, elaboraram muitos cálculos sobre a supergravidade N igual a 8 a 3 loops, sem chegar à conclusão, chegando sempre imaginando que houvesse divergência. Depois, em 2003, 2009, esses autores aqui, e o Zvi Byrne, né? Esse autor aqui é muito presente na discussão de loops mais altos em supergravidade. Eles vão estudar os contratermos da supergravidade N igual a 8 a 5 loops. Depois, Howe e Staley, 6 loops. Então, a gente tem hoje um grande contingente de cálculos de supergravidade N igual a 8 a loops mais altos. 7 loops, Grisario e Ziegel, já em 82, diziam que deveria começar a divergir só a 7 loops, mas sem calcular explicitamente, por cálculos, vamos dizer, preliminares. Eles faziam apenas uma predição. Depois, pula-se daqui, a gente está observando aqui, passaram-se aqui 27 anos para se chegar a esses novos resultados. Então, a coisa começa a evoluir muito depois que esses novos métodos de calcular gráfico de Feynman foram encontrados, né? 3 loops, supergravidade N igual a 4. 4 loops, supergravidade N igual a 5. Então, todos esses resultados aqui são cálculos, né? Aqui, N igual a 8 a 9 loops. Gente, é impensável a gente calcular 9 loops numa teoria quântica de campo. Sem esses métodos, é impensável. Então, isso está dando uma varredura muito grande de como se encontra a situação da supergravidade. O que nós podemos dizer hoje? Nós podemos dizer hoje que a supergravidade N igual a 8, ela foi exaustivamente estudada até 7 loops. E o que se mostra é que a divergência deve aparecer a 7 loops, né? Os primeiros contratermos não nulos devem aparecer a 7 loops, ou seja, a supergravidade N igual a 8, ela resiste com finitude on-shell até 6 loops, o que é muita coisa. E depois desse trabalho aqui, dos 9 loops, né, do Green, do Russell e do Van Hove, né, ele vai também olhar a supergravidade até 9 loops, mostrando quais são os contratermos. Então, isso virou, vamos assim, é uma questão muito matemática. É você
ter acesso, quer dizer, conhecer o método novo de cálculo de amplitudes, né, esse novo método geométrico de calcular amplitudes de gráficos de Feynman, e se valer de computação simbólica altíssima geração, de ultimíssima geração, para calcular contratermos a loops mais altos. Então, se tornou uma questão assim, que é, do ponto de vista matemático, muito importante, mas que vai revelar o aspecto, né, os aspectos fundamentais da teoria de supergravidade e também das teorias de Super Yang-Mills. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que, a partir de, quer dizer, mesmo com essa expectativa de que a supergravidade estivesse morta a 3 loops, né, a questão é, não, ela resiste muito mais. A supergravidade N igual a 8. E o que é interessante da supergravidade N igual a 8, onde que eu estava com ela aqui? Deixa eu colocar aqui. Perdão. Opa, perdão. Estou passando errado o meu slide aqui. Deixa eu procurar onde é que eu fiz. Ah, está aqui. Imagina que essa teoria de supergravidade N igual a 8, ela contém muito mais do que o espectro do modelo padrão. O modelo padrão tem o quê? Campos de spin 1, que são os bósons vetoriais intermediários, gluons, os 8 gluons, W mais W menos é zero e o fóton. Né? Ela tem o quê? 12 bósons vetoriais intermediários. Aqui eu falo de 28. Ela tem os campos fermiônicos, que são os quarks, né? Left e right, e os leptons left, né? O neutrino left, o elétron, os leptons carregados left, o neutrino left, e depois os leptons carregados right. E os escalares temos assim um dublete de Higgs. Aqui nós estamos falando de 70. Então a supergravidade N igual a 8, ela tem muito campo, ou seja, ela tem esses campos podem gerar partículas virtuais que estão nos loops e que podem fazer com que esses loops se cancelem, os loops fermiônicos se cancelem, os infinitos advindos dos férmions cancelem os infinitos advindos dos bósons, porque também a supergravidade N igual a 8, ela não tem só 8 supersimetrias, ela tem simetrias internas, globais também. Quanto mais simetrias se tem, mais se espera uma boa convergência no ultravioleta. Então, eu apresentei aqui de uma forma assim muito esquemática, mas assim, apenas trazendo assim o que há de mais recente sobre cálculos de ordens mais altas da gravitação quântica no cenário em cenário de supergravidade. Claro que hoje nós vamos falar no último vídeo, no próximo vídeo, que será o último, número 9, né? Vamos falar dos desenvolvimentos mais atuais. Então, a gravitação quântica a gravitação de Rojava-Lifshitz, falar do problema da asymptotic safety, do problema da supergravidade, da gravitação, loop quantum gravity, teoria de cordas também, que é uma abordagem muito efetiva para mostrar a finitude da gravitação quântica em 10 dimensões, gravitação estocástica, gravidade. Então, hoje tem muitos trabalhos, assim, muitas alternativas, né, para o tratamento, muitas formulações, vamos colocar formulações alternativas para se atacar o problema da gravitação quântica. Mas o problema da supergravidade é esse. Nós temos, então, né, assim, que a teoria de supergravidade maximamente estendida, que é a N igual a 8, ela pode trazer assim, resultados muito importantes. Eu vou deixar uma reflexão aqui no final. Todo mundo conhece, eu acho, muita gente conhece, é bastante popular o livro do Anthony Zee, de Quantum Field Theory in a Nutshell. Ele está na 2ª edição. O que eu acho interessante desse livro é que ele devota 4 capítulos do livro para discutir essa nova metodologia geométrica de cálculo de amplitude de espalhamento, a ordens superiores. Então, isso tem levado adiante, né, tem possível levar adiante cálculos perturbativos, né, muito mais precisos, né, e a ordens muito mais altas, tanto nas teorias de Yang-Mills quanto nas teorias de gravidade quântica, dentro dessa formulação. Então, o livro do Zee, eu acho que é o único livro de teoria quântica de campos, né, que está na 2ª edição, que contém vamos dizer, essa nova metodologia de calcular gráficos de Feynman de uma forma geométrica. Na verdade, quem quiser ter um acesso assim, mais beber água na fonte, eu sugeriria que esse trabalho aqui do Travaglini e mais os seus 29 companheiros aqui possa ser uma boa referência. Uma coisa, um tópico muito técnico, né, que requer um bom conhecimento de teoria de grupos, de bootstrap theory, quer dizer, não é uma coisa assim imediata. Mas, claro, todos nós podemos aprender do momento que a gente sentar e estudar com dedicação. Mas eu acho que é um
é uma questão muito técnica, né, que a gente fica pensando, vale a pena, talvez, um estudante de doutorado entrar nessa, vamos dizer assim, nesse campo, porque é um campo muito técnico. Às vezes você perde um pouco o contato, né, com aspectos mais físicos. É assim, é uma questão que é muito pessoal. Eu estou só apenas dizendo que não é uma questão trivial. É uma questão que talvez, e como eles falam aqui no artigo, isso é um consórcio. Trabalhar sozinho nisso é muito complicado, é muito difícil, né? Porque você tem muita coisa para fazer e cada um tem que cuidar de um aspecto. Então, é um trabalho para ser feito assim numa microempresa, né? Numa microempresa da teoria quântica de campos, né? Numa microempresa que tenha lá uma plaquinha de H cortado elevado a N. Então, eu acho que assim, é um assunto que, se alguém quiser ter a curiosidade de ver do que se trata, pode olhar esse trabalho, como pode olhar esse trabalho aqui também, do Carrasco, do Edson, do Johansson, que é 6 loops em teoria de super Yang-Mills N igual a 4, que é uma teoria finita. Eles estão comprovando por cálculo explícito a finitude que a gente já sabe que deve acontecer. Né? Então, são trabalhos muito técnicos, mas muito importantes. Aqui eu queria colocar também um trabalho muito interessante do Hermann Nicolai. O professor Nicolai é um dos maiores nomes da supergravidade, sobretudo nos anos 80, 90, no início dos anos 2000 também. Ele está aposentado atualmente, né? Mas o Nicolai foi um dos grandes impulsionadores da supergravidade na Europa. Ele escreveu esse artigo aqui, que eu acho muito interessante, está publicado aqui, assim, não está nos arquivos, está na American Physical Society, na parte de física. Está aqui, tem a referência. Quem quiser pegar esse link aqui, o título do artigo é um artigo muito descritivo, eu diria assim, que é um artigo que não é técnico, ele é mais, vamos dizer, informativo, eu não diria divulgativo, não é uma divulgação científica, mas é uma, digamos assim, é uma colocação para não especialistas. E o artigo se chama Vanquishing Infinity, ou seja, derrotando o infinito, né? Que é quando ele fala da importância desse novo método de calcular amplitudes para poder trabalhar supergravidade, supersimetria ou teorias quânticas de campo em geral a ordens mais altas, perturbativamente mais altas. Como eu falei, H cortado elevado a N. Então, nesse artigo aqui, ele dá uma descrição muito boa. Eu acho que vale a pena ler esse artigo para se ter uma ideia do que se trata. E depois o Nicolai também tem esse artigo aqui, que é do ano passado, setembro de 24, que é N equals 8, Supergravity and Beyond. Então, se alguém quiser fazer uma radiografia mais detalhada, mais do que uma radiografia, talvez uma tomografia da supergravidade N igual a 8, eu aconselharia a leitura desse belíssimo artigo aqui do professor Hermann Nicolai. Está no Archive, no RepTH. Então, porque eu acho que o ano que vem a gente tem que se preparar. Já estou falando aí com os meus amigos aí do canal. Fazer uma festinha aí, né? A gente pode juntar o Éter Tenebris com o professor Global e fazer uma atividade bacana para celebrar os 50 anos da supergravidade, porque celebrar os 50 anos da supergravidade traz uma série de, vamos dizer assim, de efeitos colaterais positivos, né? Que aprender um pouco mais sobre supersimetria, aprender muito mais sobre gravitação quântica e aprender também muito sobre, assim, se houver a necessidade de aprender, a supergravidade ela oferece um cenário muito bom para se aplicar esses novos métodos geométricos de calcular amplitudes de processos quânticos, né, amplitudes de gráficos de Feynman. Então, a pergunta eu coloco aqui, eu não sei se eu coloco se a reabilitação, ou se eu coloco, eu posso até colocar aqui uma barra aqui, né? Revanche, né? Não sei se a palavra mais adequada, porque é como se fosse uma revanche. A supergravidade, ela ressurge do túmulo falando, ó, estou aqui, hein? Eu não morri, não. Vocês falaram que eu morri, mas não morri. A reabilitação ou a revanche da supergravidade N igual a 8, será que elas poderiam nos fazer acreditar na possibilidade de uma descrição da natureza através da supergravidade? Então, será que eu recupero a supergravidade N igual a 8 como uma proposta que houve, sobretudo nos anos da Kaluza-Klein Supergravity, entre 79 e 84, 5 anos de grande expectativa de que a teoria de tudo fosse a supergravidade N igual a 8. Por quê? Porque ela contém tudo ali, né? Contém todos os campos, até spin 2, como a gente mostrou aqui. Spin 2, que é o graviton, depois spin 3 meios, gravitino, spin 1, spin meio, spin 0. Ela só não tem spin maior do que 2, porque nós não temos teorias quânticas de campo consistentes para spin
maior do que 2, né, em interação. Então, a gente sabe que o problema de spins mais altos é um problema muito delicado, envolve acoplamentos não mínimos, é muito mais delicado. Mas, assim, até spin 2, ou seja, as interações fundamentais estão todas contempladas na supergravidade N igual a 8. Tem o spin 2 e o spin 3 meios, que aí faz a gravitação quântica. Tem o spin 1, faz as teorias de Young-Mills. Spin meio, a matéria fermiônica. Spin 0, o setor de Higgs. Então, modelo padrão e além está bem encaixado dentro da supergravidade N igual a 8. Agora, a pergunta ela é simplesmente uma descrição, vamos dizer assim, de natureza teórica, que pode nos fazer compreender mais assim efeitos e aspectos das teorias quânticas de campo, ou ela pode ter realmente, ela pode nos trazer a possibilidade de uma descrição satisfatória da natureza, de uma unificação. Então, eu digo, esse é um processo longo, que requer muita reflexão. E aí, quando eu digo reflexão, é em compreender exatamente, né, o que a supergravidade N igual a 8 nos dá, compreender o que as supercordas podem nos dar, a loop quantum gravity, fazer um balanço, né, de todo esse cenário que vem se construindo desde, vamos dizer, lá em 1936, quando começaram os primeiros trabalhos de gravitação quântica, para onde a gravitação quântica caminha. E aí eu acho que esse ressurgimento, né, da supergravidade N igual a 8, através desses graças, né, de por que ela ressurge, então? Ela ressurge graças a esses novos métodos geométricos de se calcular amplitudes de Feynman, amplitudes de gráficos de Feynman, amplitude de espalhamento, a loops mais altos, né, correções quânticas de ordens mais altas. Então, esse processo é longo, como a gente viu, né, ao longo desses 40 anos, né, que se pensava que a supergravidade tivesse, vamos dizer assim, em declínio. Ao longo desses 40 anos, sobretudo a partir de 2010, nós temos, vamos dizer assim, um ressurgimento da supergravidade a partir, né, desses novos métodos que foram desenvolvidos. Então, era basicamente isso que eu queria colocar hoje, para poder fechar um pouco a questão da gravitação quântica em cenários de supergravidade. Apresentei também aquele outro slidezinho escrito à mão, que era muito simples para um estudante mais principiante não tremer nas bases, né? Eu digo isso porque eu tremia nas bases. Quando eu estava na graduação, que eu assistia um seminário, ou como eu estava mesmo no mestrado, antes de fazer um bom curso de teoria quântica de campos, assim, eu tremia nas bases quando se falava teoria da renormalização, os infinitos são absorvidos e definem grandezas físicas. Aquilo me fazia assim, o meu imaginário, por não ter estudado, né, era que era uma coisa muito complicada. Como eu falei, a ideia é simples, é isso que eu mostrei. Regulariza e renormaliza. É calcular integral. Calcular integral e separar. Calcular integral infinita e separar o infinito do que é finito. Existem diferentes métodos, né? Não é só esses dois que eu apresentei, são muito rudimentares. Tem o método da regularização dimensional, tem esse método que a gente apresentou da regularização analítica, tem método BPHZ, tem uma floresta de métodos para calcular, para regularizar uma teoria quântica de campos e depois renormalizar, né? Então, assim, mas eu queria mostrar que é simples isso, né? A ideia é simples, é separar o infinito do finito, ou seja, pega a frutinha, tira a polpa e separa da semente, né? E a semente você não joga fora, você usa ela para renormalizar, e o que é finito é o que você vai levar para os cálculos físicos dos parâmetros, vai calcular massas físicas, vai calcular constantes de acoplamento, vai calcular amplitude de probabilidade, amplitude de espalhamento, vai calcular, por exemplo, seções de choque e vai calcular, por exemplo, também decaimentos, né, taxas de decaimento de partículas. Tudo isso é feito separando, quer dizer, a teoria é renormalizável, você separa o infinito e vai fazer os cálculos finitos, sabendo como você manipula com as sementezinhas, né? Então, você não joga fora completamente. Aliás, quando se fala de função beta, liberdade assintótica, por exemplo, tudo isso vem da parte infinita. A função beta, ela é calculada justamente a partir do infinito que a gente pensa que jogaria fora. E a função beta é algo finito que vai te dizer como é que a tua constante de acoplamento evolui com a escala de energia. Então, você então consegue dar um sentido ao próprio infinito que parecia, vamos dizer assim, a escória da teoria quântica de campos. Então, é muito interessante a gente, assim,
observar, tentar compreender as bases do processo de renormalização. Mas é isso, é calcular a integral e separar o infinito do finito. E o infinito você arruma ele para ele ser introduzido nos parâmetros, ou seja, você esconde em cada parâmetro ou em cada campo, mas você tem onde esconder os infinitos e definir as grandezas renormalizadas. E quando você vai fazer o cálculo com as grandezas renormalizadas, os infinitos automaticamente que aparecem são cancelados pelos chamados contratermos. Então, é esse que é o problema da gravitação quântica, é você controlar o número de infinitos, sem ter que introduzir infinitos parâmetros, que torna a teoria completamente longe de ser preditível. Parceiros do canal, eu estou interrompendo aqui a minha apresentação e volto a vocês para a gente tem alguns 15 minutos aí para trocar algumas ideias, se for o caso. Então, eu queria repassar a palavra ao Rodrigo e ao Alexandre, por favor. Alexandre, seja bem-vindo ao Evangelho dos Domínios de Etertenebres. Então, a palavra é sua, fala aí. Temos perguntas no chat, Rodrigo? Por hora, não, ninguém perguntou nada. Eu falei, preparem as questões. Tá. Eu postei no chat os artigos que eu achei aqui. Tá. Eu postei, esses sobre o método de renormalização, eu postei aqui no chat. Tá certo. Ótimo, Rodrigo. Rodrigo, desculpa interromper rapidinho, só aquilo que vocês fizeram da outra vez. Vocês me mandaram, ao longo da semana, uma lista de perguntas que foram aparecendo. Alguns dos participantes me escrevem, eu tenho tido contato, por isso que eu tenho sempre me preocupado com a questão de abordar de uma forma que os estudantes compreendam, porque eu tenho recebido e-mails de estudantes. Mas aquela semana que você me mandou uma lista de perguntas, foi muito produtivo. A gente iniciou o vídeo respondendo a perguntas do vídeo anterior. Se for o caso, na próxima vez a gente faz isso também. Quem elaborou aquelas perguntas fui eu. Dessa vez eu não tive tempo. Eu não fiz a divulgação do vídeo. Inclusive, elas estavam muito voltadas para os meus interesses com relação ao vácuo quântico. Eu tenho muito em discussão do vácuo quântico com gravidade, né? Certo. Tá. Eu mexo bastante com isso. Então, aquelas perguntas estavam muito envolvidas com o que eu estava fazendo. Eu não consegui assistir a palestra passada de novo o tempo suficiente para ruminar e fazer algumas perguntas. Mas você tem algumas coisas que eu acho muito interessantes, que eu não sei se fica técnico demais. Porque tem alguns modelos que o pessoal lida, por exemplo, relatividades deformadas, que discutem a violação da simetria de Lorentz e que fazem com que o spin-foam, você citou, tem as relatividades deformadas lá do McKeown. Então, assim, como que anda isso hoje em dia? Porque você fala que tem uma geometria, tem um cenário que, para as partículas muito, muito relativísticas, elas percebem a granulosidade do espaço-tempo. Apareceu uma pergunta aqui do Marilson, mas eu vou terminar de formular a minha e formula do Marilson. Tá. Tá, já li a pergunta do nosso colega Marilton, tá legal. Qual a diferença entre a sugra e a teoria de cordas, né? Aí ele falou sogra, né? Mas tudo bem, Marilton. A sogra é mais fácil do que a sugra. Quem é mais complicado, a sogra ou a sugra, né? A sugra e a teoria de cordas. Obrigado pela pergunta, que faz todo sentido, não é nenhuma pergunta besta, não. É uma pergunta de quem está querendo e que me ajuda a esclarecer. A sugra, vamos dizer assim, a sugra, ela está contida na teoria de cordas. Então, o limite, porque a teoria de cordas é uma teoria para objetos estendidos. Quando a gente sai do limite de objetos estendidos para objetos puntiformes, ou seja, eu saio da teoria de cordas, que é uma teoria de campos, para objetos não puntiformes. E aí eu vou para o limite, que me traz de volta para as teorias de campos, para partículas.
para objetos pontiformes, então eu posso obter a teoria de supergravidade. Seja supergravidade, seja super Young-Mills, né, seja a própria QED, elas podem ser extraídas da teoria de cordas. Então, a teoria de cordas é um passo além da teoria quântica de campos usual, porque ela sai das partículas e vai para objetos estendidos, mas eu posso fazer o limite de volta. Por exemplo, a QED, a eletrodinâmica quântica, ela pode ser reobtida a partir de uma teoria de cordas, só que vão sair termos novos que não são só as equações, não só os termos maxwellianos, vão sair os chamados termos de Born-Infeld também. A gente obtém uma eletrodinâmica quântica acrescida de termos não lineares. Então, só para finalizar a pergunta do Marilton, qual é a diferença entre Sugra e teoria de cordas? Então, vamos dizer, não é bem uma diferença. A Sugra, ela é um subconjunto, ela pode ser reobtida a partir da teoria de cordas. A teoria de cordas ela é mais ampla, né? Então, se eu falo de cordas em 10 dimensões, em 11 dimensões, eu vou para o limite, né, que a gente chama limite de teoria de campo. Eu saio do limite de objeto estendido para o limite de partículas pontiformes, né, e aí eu posso obter as supergravidades a partir das teorias de cordas. É essa que vamos dizer, seria a diferença, tá certo? Não é a mesma coisa. A teoria de cordas é muito mais completa do que a própria supergravidade. Então, essa é a pergunta que o Marilton fez. Obrigado, Marilton. E branas seriam também, as branas também, elas estão ligadas, né, esses universos de branas, eles estão ligados ao problema de compactificação da teoria de cordas. Uma teoria de cordas em 10 dimensões, quando você vai para 4 dimensões, você tem 6 dimensões extras. Então, você tem essas branas também, não é que seja uma extensão, elas são naturalmente associadas às teorias, podem ser naturalmente associadas às teorias de cordas. Porque essas branas são objetos, às vezes, estendidos de mais dimensão. Quer dizer, a corda é um objeto unidimensional, mas você pode ter uma membrana. Em vez de você trabalhar, sair da partícula, vai para a corda. Da corda, você vai para a brana, que é um objeto bidimensional. Ou você vai para uma tribrana, que é um objeto tridimensional. Então, a brana, quando ela evolui, né, é aquela superfície que evolui. Ela vai gerar vamos dizer assim, uma linha de mundo que, na verdade, é um volume. Então, você pode ter as branas, né? Você pode chegar, você pode olhar, quer dizer, como as cordas têm 6 dimensões, você pode obter essas branas, que são objetos geométricos, né, que estariam descrevendo partículas estendidas dentro de um cenário de teoria de cordas. Então, as branas também, elas estão dentro da teoria de cordas, não é que elas sejam uma extensão, uma coisa extra. Elas podem ser incorporadas às teorias de cordas, pensando em objetos que são estendidos não unidimensionalmente, mas bidimensionalmente, tridimensionalmente, por exemplo. Tá certo? Obrigado. Aí tem uma outra pergunta que ele fez é sobre a teoria M, onde que entra a teoria M. A teoria M, na verdade, seria... A teoria M, que está certo, a teoria M é a teoria que seria a teoria mãe, né? Então, ela está em 11 dimensões. Seria uma teoria que não é conhecida ainda, nós não temos... Nós falamos da teoria M, mas nós não temos ainda um lagrangiano para a teoria M. Mas o que a gente imagina é que a teoria M ela seja formulada em 11 dimensões e ela vai dar origem a essas teorias de supergravidade estendidas, supergravidade do tipo 1A, supergravidade 2, super Young-Mills. Então, a teoria M, por isso ela chama teoria mãe. A partir dessa teoria M em 11 dimensões, nós podemos gerar várias teorias supersimétricas em 10 dimensões e dimensões mais baixas também. Então, mas nós não temos ainda assim, qual é o lagrangiano da teoria M? Nós não temos. A teoria M ainda é uma espécie de uma teoria idealizada em 11 dimensões que poderia ser a fonte de teorias de supergravidade, de supersimetria em 10 dimensões e dimensões mais baixas, tá certo? Professor. Sim, Rodrigo. O Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Fala aí. Professor, desculpa o atraso hoje. Não, nada, tranquilo. A teoria M, ela abarcaria, são 5 teorias de cordas, né? Diferentes, isso, né? Exatamente.
Ela geraria todas essas, exatamente. Geraria todas essas, né? Todas elas seriam aspectos particulares da teoria M, né? Perfeito, seriam descendentes da teoria M, exatamente, em 11 dimensões, exatamente, é isso mesmo. É isso aí. Bem lembrado, Alexandre, bem lembrado dessas 5 teorias de cordas. Cordas heteróticas, cordas 2A, 2B, supergravidade N igual a 1 em 10 dimensões, isso mesmo. Super Young-Mills também, então tudo isso aí vem da teoria M, exatamente. Tem uma controvérsia, né, com relação ao nome, né? Se é M de Mother, né? Se é M de Mystery. Exato, aí tem a brincadeira, se é Mother, se é Mystery, exato, se é mãe ou se é mistério. Já chegaram a falar até que é o W de um item de cabeça para baixo. Aí, bom, a brincadeira a imaginação vai longe, né? Exatamente, é o M de um item também. Ele mexia com a teoria de campos e cordas, que era aqueles espinores puros que eles faziam. Exatamente. A formulação do Natan Berkowitz, nosso colega, né, do Instituto de Física Teórica da Unesp, né, lá em São Paulo, o Natan Berkowitz tem uma formulação original dele que usa espinores puros, esse conceito de espinores puros, né, que é um conceito introduzido no livro de teoria dos espinores do Cartan Pure Spinors, né, ele usa isso aí para fazer uma formulação de teoria de cordas e fazer os cálculos perturbativos e mostrar, por exemplo, a finitude de teoria de cordas em 10 dimensões. Perfeito. É uma outra formulação também. De novo. Poderia associar o campo de tetrada ao graviton de alguma maneira? Sim, o campo de tetrada, né? Quer dizer, na verdade, quando a gente faz a formulação de Einstein-Cartan, a teoria, quando a gente usa, formula a gravitação, né, como uma teoria de Young-Mills, na verdade, a gente entra com o campo de tetrada como campo fundamental. A partir do campo de tetrada é que a gente vai gerar a métrica. Então, os campos fundamentais da formulação de Young-Mills para a gravitação, né, que a gente usa como o grupo de Gauge, o grupo de Lorentz, a tetrada ela funciona como um campo de Gauge associado às translações locais. E a conexão de spin, ela associa como campo de Young-Mills associada às rotações locais, no espaço de Minkowski. Ou seja, eu tenho as tetradas, elas estão associadas às transformações gerais de coordenadas, elas são o campo de calibre das transformações gerais de coordenadas. E a conexão de spin, elas constituem-se no campo de calibre associada às transformações de Lorentz, as transformações ao grupo de Lorentz, SO13. Então, nós temos dois campos de calibre na formulação de Young-Mills da gravitação. A tetrada e a conexão de spin. Aí entra o discurso, né? Se tem torção, se não tem torção. Se houver torção, se não houver torção, por exemplo, a gente pode formular a conexão de spin como uma função das tetradas. Então, a tetrada fica como campo, os graus de liberdade independentes. Mas, em geral, sobretudo quando a gente usa o chamado formalismo de primeira ordem, né, a tetrada ela está associada à métrica. E a conexão de spin está associada, vamos dizer, ao símbolo de Christoffel, né? Eles são os dois campos, são dois campos de calibre presentes na teoria de Young-Mills para a gravitação. Certo? Lembrando que o Sérgio Loa vai vir aqui semana que vem falar sobre gravidade teleparalela. Quem vai falar, hein? Quem vai falar? O Sérgio, da UNB? Da UNB. Eu conheço o Sérgio. Que ótimo. Ele vai falar que vai ser no sábado? Vai ser na quinta. Depois eu vou confirmar, vou avisar. Quinta-feira, depois de amanhã? Depois de amanhã? Não, é semana que vem. Semana que vem. Tá. Na semana que vem, depois da manhã não. Gostaria. Tá mas eu vou fazer uma ampla divulgação ainda, que a gente ainda tem. Se eu não me engano, é dia 25. Tá legal. Dia 25, né? Dia 25. Então, 22 é hoje. Terça-feira, 25, eu acho que seria uma sexta-feira, né? Sexta-feira. E a gente, semana que vem, tem duas atividades. É Fernando Leng e tem... E tem Sérgio Loa, falando sobre gravidade teleparalela. Tá ótimo. Eu vou fazer uns cartazes, não preciso tempo. Mas vou fazer. Eu estou vendo uma pergunta aqui, Daniel Lima de Souza, que é: mais sua opinião, se fosse para apostar... Eita, vamos lá, vamos apostar. Numa das teorias para explicar a gravidade, teoria das cordas, gravidade em laços, ou iríamos ficar na quantum gravity, né? Daniel, eu, francamente falando, eu vou manifestar a minha opinião.
de tudo que eu vejo, assim, eu tenho me identificado cada vez mais com a gravitação, com a gravidade quântica de laços, né? A Loop Quantum Gravity. Eu tenho achado essa formulação muito interessante porque ela vai realmente no âmago do espaço-tempo, ela vai falar dessas grandes flutuações quânticas na escala de Planck, aí entra com a ideia do spin foam. Eu acho que ela vai mais no âmago, no sentido de quantizar, no fundo ela quantiza o elemento de geometria, ela quantiza os elementos de área. Quer dizer, a quantização não está no campo, ela está no espaço-tempo, para começar. Eu acho que é uma teoria muito promissora, né? Sim, já li muitas coisas do Liz Mollin, do Carlo Rovelli, né? Coisas, trabalhos que saem do Perimeter Institute, que eu acho que é um lugar onde se faz gravidade quântica de laços, né? Temos também os nossos colegas do Chile, né? O professor Urrutia, né? Que foi o último estudante do Schwinger, né? O professor Urrutia, que já se aposentou. Tem colegas no Chile que trabalham sobre gravitação. No Chile tem uma movimentação muito boa em termos de gravitação quântica, lá com Zanelli, né? O Teitelboim, que também já está aposentado. Então, tem uma movimentação muito boa e os chilenos têm uma linha boa também sobre gravitação quântica de laços. E eu tenho me identificado muito. Então, se você me pergunta, qual a minha opinião hoje é que eu ficaria com a gravidade quântica de laços, tá? Apesar de todas as belezas da supergravidade, das teorias de cordas, né, de outras abordagens, mas eu acho que a gravitação quântica de laços, ela está indo devagar, por exemplo, né, a discussão do campo de matéria já não é uma questão tão trivial, mas assim, o que eu gosto dela é que ela vai lá no âmago do espaço-tempo e quantiza, né, o próprio elemento de geometria, e a partir daí os campos de matéria devem emergir. Eu acho que ela é até muito promissora para fazer realmente uma teoria grande unificada mais completa. Mas é uma opinião minha, né? Assim, eu não sou também profundamente conhecedor da área, eu conheço a área assim, manipulando um pouco, de forma meio, vamos dizer assim, pragmática, né? Mas assim, eu acompanho alguns trabalhos mais fundamentais, como sobretudo a linha do Rutia, assim, e de outros, né? Coisa do Rovelli, Liz Mollin e Astekar, por exemplo, que foi um dos grandes lançadores da ideia também da Loop Quantum Gravity. Eu vejo muito futuro na Loop Quantum Gravity. Eu acho que é um lugar para um doutorando, né? Eu sei que toda a questão de bolsa, depois de pós-doc, né? Mas assim, uma pessoa quando está começando o doutorado, ela está entrando numa área que ela vai ter tempo de se aprofundar bastante durante 4, 5 anos, digamos assim. Eu acho que é um campo promissor, apesar de que, né, não é tão simples publicar nessa área, que é uma área que tem assim um aspecto físico-matemático muito forte e assim, de repente, também não é uma área que está assim na mira, né, das grandes agências de apoio à pesquisa para dar bolsa, né, entre dar uma bolsa para quem trabalha em Loop Quantum Gravity, ou em coisas que fazemos nós mesmos, né, e uma pessoa que faz física aplicada, a gente sabe que no final a possibilidade maior é para quem faz física aplicada, mas vamos dizer assim, são as amarguras da área, né? Se a gente gosta da área, vale a pena insistir. A gente vê os nossos colegas aí do canal mesmo, né? Eles são um exemplo de quem persiste na área, apesar de toda a dificuldade de ter bolsa, de ter emprego. Sabe, a gente tem uma hora que a gente aposta, vamos dizer assim, talvez, né, na felicidade que o trabalho pode trazer também, né? Como tem lá na ópera, na Traviata, né? A cruz e a delícia, né? A cruz e o prazer, né? Então, a nossa área, ela tem um aspecto de cruz, mas ela também tem um aspecto de delícia, né? Então, quem quiser ouvir a área, né, do Rodolfo e da Violeta, né, cantando lá, né, Croce delícia, né? Então, é um pouco a nossa área. A gente sabe que a gente faz sabendo de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar, às vezes para ter bolsa, num concurso também. Abrir um concurso para física teórica, assim, teoria teórica mesmo, é difícil também. Mas, assim, eu apostaria muito na Loop Quantum Gravity. Se eu tivesse que começar o meu doutorado hoje, vamos dizer, eu vou entrar num doutorado agora. Estou entrando, ganhei uma bolsa, vou fazer meu doutorado. Eu iria procurar um orientador da Loop Quantum Gravity. Esse orientador não posso ser eu, porque eu não tenho conhecimento para orientar realmente uma tese em Loop Quantum Gravity profunda. Eu uso, né, é uma forma mais, vamos dizer assim, de usuário, mas assim, eu acho que é uma área que vale a pena compreender a fundo, eu acho que é uma área de futuro na compreensão da gravitação quântica.
Tá. Pessoal, acho que agora são 8h30. Está na hora de liberar. Oi, tem mais alguma? Oi, desculpa. Quer vir sábado de novo? Pode ser sábado. Eu prefiro sábado, porque ele libera a semana que vem para os outros 2 colegas, né? Para não ficar muito pesado para o canal. Eu vou sábado de novo, tá certo? E assim, aquele outro que falou, constância cosmológica e vácuo do modelo padrão, sim. O salva também, tá? Então a gente pode fazer depois. Então, depois que os nossos colegas falaram, vamos dizer, mês de agosto, a gente pode pensar nisso aí. Constante cosmológica e vácuo quântico, tá certo? Podemos fazer, sim, com o maior prazer, tá? Tá legal? Beleza. Então tá, um abraço a todos aí, obrigado, foi muito bom discutir com vocês. Obrigado a vocês, tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Nada, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Fala, Alexandre, chegou atrasado. Poxa, vocês começaram pontualmente às 19 horas, né? O Marilton está falando que está quebrando a cabeça com gravidade teleparalela, super é pesado demais. A gente está aí para isso, cara, para enfrentar as coisas que são. Por isso que existe o canal. Ele falou aqui também que o Herman puxou a orelha dele quando ele tentou escrever um transformamento de energia do átomo e fazer a quantização de Weil. A gente, essa semana eu tenho. Deixa eu falar corretamente aqui a agenda do canal para os próximos dias. Essa semana eu devo subir 2 vídeos ainda sobre o material do canal de relatividade, do clube lá do livro de relatividade. Eu estou preparando, que são as 2 últimas partes do Weinberg e do Carroll de relatividade especial. Então devo subir essa semana. Sobre o Sérgio Ulloa. Deixa eu ver aqui qual que é. Quando que é a data dele exatamente. Então, Sérgio Ulloa. Então tá. Sérgio Ulloa. Vai ser dia 24, a partir das 17h30. Ele pensou em falar uns 40 minutos. Ele já está com o material disponível para gente. Aqui. De 24? Então, tá. Dia 24 é quinta-feira, foi o que eu tinha dito, quinta-feira da semana que vem. E no dia 23 a gente está pensando tem um Lang para vir aqui. Eu ainda não fiz os cartazes, eu vou fazer. Devo começar a amanhã o Lang eu conversei com ele pelo WhatsApp. Fernando Lang, da Federal do Rio Grande do Sul, né? Lang da Federal do Rio Grande do Sul. 23? 23, 24 é o 23 é o Lang, e 24 é o. Peraí. 24 é quinta, 23 é quarta. É o Lang. Tá? Legal. Então, eu vou fazer as artes, vou mandar para eles, e aí eles dando ok, eu devo começar a divulgar. Hoje é terça, a partir de quinta eu devo estar começando a divulgar nos espaços, mas eu também vou, como tem vídeos para sair, eu também repercuto, falo nos vídeos e repercuto lá. Sobre a renormalização, lembrou aquilo que a gente estava estudando, sobre os cortes nos conjuntos real, conjuntos de números reais. A gente estava estudando análise, né? Análise real, uma maneira de definir os reais, né? Uma maneira alternativa, né? Não, será que tem alguma analogia? Cara, lembrou muito, porque ele faz corte. Assim, é uma coisa para investigar, né? Inclusive a mesma concepção de cortes, cutoffs, né? Que fala, cutoff, não sei o que tal. E é o que ele faz para ir concebendo conjuntos maiores,
né? E aí, quando a gente começou a discutir isso, porque não é a forma usual que o professor de matemática define os conjuntos numéricos. É uma forma bem diferente. Me pareceu muito a forma intuitiva que se faz a renormalização. Seria uma pergunta para se fazer para os matemáticos, né? Cadê os matemáticos? Matemáticos, socorram a gente. Se os chamados cortes de Dedekind tem alguma coisa a ver, né? Tem alguma analogia com o cutoff da renormalização, né? Das teorias quânticas de campo, né? Cortes de Dedekind, né? Isso. Cortes de Dedekind. Matemáticos, vou mandar essa pergunta para alguns matemáticos aí. E assim, é possível que a gente tenha dificuldade de achar um matemático que responda, porque a gente viu o livro do Olon não aborda, o livro do Saul, que livro que era aquele? Eu tenho vários livros de análise, né? Mas eu acho que o único livro de análise que eu conheço que aborda a definição dos números reais como um corte do conjunto dos racionais, né? Um corte de Dedekind, é o livro do Pugh, né? Do Charles Chapman Pugh, né? O Real Mathematical Analysis, né? Que eu estou usando aí para prestar uns concursos aí, pessoal. Vou prestar uns concursos aí para de matemática. Aí a gente está estudando, a gente está mandando bala em análise real aqui, o Rodrigo e eu. Né? Até por cultura matemática e pela beleza da matemática também, né? Mesmo não passando no concurso, nos concursos. A gente está estudando. Se divertindo. Então, tá vendo, gente? Olha o nível de matemática que a gente vai. Além dos livros. Então, apoiem o canal. Tá aqui esse independente aí, né? Que luta. Independente que luta, que vai contra a corrente, né? Independente que vai contra a corrente. Pois é, e apoiem. Aí estão os espaços. Tem 9 pessoas nos assistindo ainda, que é nos aturando. As pessoas estão se acostumando a ouvir os comentários a posteriori, né? Ela tinha falado do modelo Bumblebee. Eu estou realmente muito interessado em estudar. Eu só estou fazendo uma constante cosmológica e vácuo do modelo padrão, uma coisa que eu estudo no mínimo 15 anos. Então, e eu cismei que foi resolver esse problema com a hidrodinâmica relativista. Eu tenho isso na cabeça. É por isso que tem tanta coisa de hidrodinâmica relativista aqui no canal. Mas, cara, eu achei que tudo que eu estudei na normalização sempre isso. Eu não aprofundei tanto. Teria que pegar lá de novo, rever quando eu vi a normalização. Eu vou ser sincero, em teoria quântica de campos eu não cheguei em renormalização ainda, né? Eu parei na eletrodinâmica quântica. Eu pretendo avançar, né? Assim que passar esses concursos, porque agora eu estou com a corda no pescoço total, né? Estou terminando um artigo aí para entrar no pós-doc, pessoal, e estou com 5 concursos para prestar esse ano, né? Mas eu quero retomar a teoria quântica de campos, então, né? E nós pretendemos subir, né? Resenhas e aulas também de uma frente quântica nesse canal, né? Que consistirá de mecânica quântica, teoria quântica de campos e informação e computação quânticas, né? É um projeto de longo prazo, né? O EtherDebris, né? E é um projeto nosso de estudo pessoal. Antes de tudo, é para o nosso estudo pessoal, né? Nós nos valemos desse projeto para aprender cada vez mais física teórica, física matemática, né? E também para transmitir, né? Já citei isso mais de uma vez aqui no canal, né? O Feynman dizia que a melhor forma de aprender é ensinando, né? Então é bem imbuído desse espírito mesmo, pessoal. E essa parte de renormalização eu não cheguei ainda. Ela me parece muito bem feita no livro do Peskin e do Schröder.
uma bíblia lá de 800 e tantas páginas lá, An Introduction to Quantum Field Theory, né? Se alguém quiser comentar aqui depois, né? A parte de renormalização lá é muito detalhada, muito bem feita. Mas qualquer livro moderno aí, né, de QFT, vai ter capítulo de renormalização e tudo mais, né? Eu estudei, estou procurando aqui o artigo, eu estudei pelo artigo original, do Lamb. Ah, sim. O famoso Lamb Shift. Vou ver se eu acho ele aqui. Para compartilhar, eu estou procurando ele aqui. Aí a gente compartilha. Deixa eu ver aqui. Lamb Williams. Estrutura fina do átomo de hidrogênio, micro-ondas. Birth radioativo e outras correções da estrutura fina. Eu acho que é esse aqui. The Electromagnetic Shift, o desvio do eletromagnético dos Physical Review. Foram esses três que eu lembro que eu fiz. Tem o Elton Theodore, Willis Lamb, 1947. Eu fiz um seminário com esses três artigos quando eu aprender bem gravidade terra paralela, quero fazer uma live, com vídeos explicando a teoria, mas no momento não estou confiante. Tá, aceito o desafio, hein? A gente ajuda. Então, eu achei ele aqui. Então, não sei se eu consigo baixar o PDF. Consigo ele mesmo. Vou mostrar. O artigo original compartilhar tela. Consigo sim, tá aqui. Esse daí, compartilhando. Esse aí é o artigo original, é um dos artigos que definiu a ideia de normalização, você vê que meta-estabilidade e tal, que é o corte dos infinitos e tal. Ele é um artigo bem antigo, tá, de 1997, quer dizer, não é o próximo não, tá? Ele está disponível na internet, é um volume 72, número 3, é um Physical Review. O autor é Wills E. Lamb Jr. e Robert Rutherford. Então, tem 903 citações. Você vê que nível de artigo está sendo citado até hoje, né? Exemplos, dissolvendo, então. Aqui, ó, teoria compreensível do desvio Lamb à luz dos átomos muônicos. Então, tem bastante coisa. É um APS, é um Physical Review Journal. Então, era esse. Vou interromper o compartilhamento. Tem outra coisa para mostrar. Outro compartilhamento. O paper que o Elael mostrou do Archive é esse aqui. Deixa eu ver se vai. Tá? Esse aí, Gabriel, um paper de 15 páginas, e é bem recente. Tá? Que está no Archive, que ele pediu que ele mostrou para a gente. Então, isso tudo vai subir aí. Sobre renormalização, então, tem esses três. Eu mostrei um, eu vi os outros dois aqui, mas não vou mostrar, não. Assim, a não ser que vocês peçam. Vocês querem que eu mostre os outros dois? Você quer ver, Alexandre? Não. Pode colocar. Eu estou procurando. Eu abri o meu Z aqui para achar um artigo também seminal do Schwinger. Mas pode ir abrindo aí, por favor. Parece que botaram uma versão atualizada dele. Isso aqui é um livro, eu não vou mostrar não, que livro pode dar problema. Eu queria assim.
1947. Que essas coisas que estão abertas, principalmente na Physical Review, está fechado. Tá? Na verdade, a página, mas não vou só mostrar a página, mas ele não está abrindo o PDF. Ele é isso aí. É um Physical Review Journal. Tem 847 citações, mas não está requerendo autorização. Eu não vou mostrar. Não vou mostrar sem autorização, não. Bem, então esses são... É um artigo famoso, né, sobre o cálculo do momento magnético anômalo do elétron, né, que o Schrödinger fez com a QED, né, com a Quantum Electrodynamics renormalizada, né, e ele chegou numa coincidência absurda com o valor experimental, né, uma coisa de não sei quantas casas decimais de precisão, né. Acho que da década de 40, né? Estou até vendo aqui o capítulo do livro. Acho que vou ficar devendo a citação original aqui. Depois a gente coloca, né, nos comentários. Não, eu achei um seminário falando sobre e achei uma... não é ele, não é o artigo original, não. Kozlovitz, não é o original. São repercussões dele. Tá? Teve na MDPI, Tatsumi Ayoma, Toshiro Kinoshita e Makiko Niyo. A teoria do momento magnético anômalo do elétron. É uma daqueles apanhados que a MDPI faz. A MDPI faz vários apanhados, de vez em quando. Bem, por mim é isso. São 20h46, a gente ainda está com uma audiência aí. Agradecemos aí a audiência, né? A quem está aqui bravamente ainda, né? Pacientemente nos ouvindo aqui, né? Nesse bate-papo de fim de live, né? Valeu, pessoal. Gostaria de alguma colocação final, Rodrigo? Não, cara, acho que a gente já falou tudo, já fez merchan, já pediu dinheiro, já pediu ajuda. Pode encerrar, Alexandre. Então, pessoal, boa noite a todos, muito obrigado pela presença e até o próximo evento nos gélidos domínios de Éter Tenebris. Valeu, pessoal, um abração. Boa noite. Boa noite.